Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Hoje é quinta-feira, dia 14 de março de 2024. E nós estamos passando da metade do tempo de jejum e oração. Aleluia. Bom dia, Lília. Bom dia, Bruno. Bom dia, Dona Cida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Bom dia, Maurício. Bom dia, Adriano. O Senhor é bom. Bom dia, Vanessa. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus fluir do seu doce Espírito, da sua presença, enche o nosso coração nessa manhã. Amém, queridos? Bom dia, Lincoln. Bom dia, Marta. Bom dia, Márcia. Aleluia. Bom dia, Rose. Bom dia, Débora. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Amém, queridos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua presença. Você pode agradecer ao Senhor. Obrigado pela tua vida, Jesus. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez de nós a tua morada. Obrigado porque o Senhor jamais nos abandona, jamais nos deixa. Por isso enche o nosso coração nessa manhã. Enche o nosso coração com a tua vida, enche o nosso coração com o teu fluir, enche o nosso coração, Deus, com a manifestação do teu sobrenatural nessa manhã. Deus, renova-nos, restaura-nos, restaura cada um, enche cada um, traz saúde, traz vida, traz poder, Pai, em nome de Jesus nessa manhã. Deus, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos, Senhor, ser tocados pelo Senhor. Nós queremos ser cheios de fé. Nós queremos, Senhor, manifestar daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, enche o nosso coração, Pai. Nos enchendo da Tua presença. Nos enchendo da Tua vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Bom dia. Bom dia para quem eu não falei bom dia ainda. Você é muito bem-vindo. Aleluia. Nós queremos beber da água viva. Sabe, então é importante você aqui junto comigo nessa devocional, nessa manhã, fluir no Espírito, fluir na presença, amém, querido? Sabe, juntamente comigo, você está aí, recebendo uma palavra para fluir na presença de Deus. Glória a Deus, e nós estamos no 11º dia do nosso jejum, movidos pelo Espírito, amém? Você está sendo movido pelo Espírito nesses dias? Sabe, o 11º dia fala sobre mudança. Sermos mudados, sermos transformados. Sabe? E é a segunda parte. A primeira parte falou sobre revelação, mas a segunda parte fala sobre quebrantamento. A necessidade de sermos quebrantados. Deus nos chama para o processo de quebrantamento. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 a 10, diz assim: Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Sabe, se você tem tido momentos de estar triste, querido, momento de tristeza diante de circunstâncias, diante de situações, sabe, essa tristeza, ela pode ser para a vida ou ela pode ser para a morte, sabe, e nós precisamos entender o porquê que isso acontece. E a nossa resposta vai fazer toda a diferença. Sabe, eu quero convidar você a ir apertar sua setinha, chama alguém para estar aqui conosco, para ouvir a palavra de Deus nesses dias, para que possa ser tocado pelo Espírito, amém, queridos? Convida essa pessoa para estar aqui conosco nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Você pode fazer isso? Convide-a, em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Sabe, no capítulo anterior que nós vimos ontem, a revelação, ou seja, a luz da parte do Senhor, sabe,
nós temos esse é o pontapé inicial para o processo de transformação. Sem revelação, sem o cair em si, não há transformação, querido. E sem essa manifestação do Espírito, sabe? O Espírito se mover, o Espírito nos encher, o Espírito simplesmente fluir nas nossas vidas, não há revelação. Por isso a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, e não satisfarei os desejos da carne. Sabe, isso significa que nós precisamos andar cheios do Espírito Santo. Sabe, você anda cheio do Espírito Santo. Sabe, alguém que anda cheio do Espírito Santo é alguém que se move no Espírito, alguém que não deixa as águas paradas dentro do coração, ou a movimentação flui na vida dele, através da vida dele, ele abre a boca, ele ora, ou ele profetiza, ele declara a vida, ele manifesta do poder, da unção, da glória, de tudo aquilo que tem. Então quero dizer, hoje é dia, e você, se não faz isso, de começar a simplesmente a declarar, ou sobre o meu trabalho, sobre a minha família, sobre a minha casa, ou haja manifestação, haja um mover do Espírito, ou eu declaro vida, porque quando você abre a sua boca, há uma movimentação no reino do Espírito, querido. Há movimentação, e essa movimentação flui em você, e isso automaticamente entra num processo de onde leva a mim e a você nesse processo de transformação. Nós precisamos de revelação, nós precisamos de luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quando a palavra de Deus, seja ela escrita ou seja ela revelada viva, sabe, através da palavra, nós somos transformados. Sabe, depois da revelação, nós passamos a escolher o caminho da restauração. E aí é uma escolha de dar livre e total acesso ao Espírito Santo. Aonde eu, na minha mente, e você na sua mente, você dá acesso para que Cristo possa ser formado na minha vida. Eu dou acesso para que você dê acesso para que Cristo seja formado na sua vida também. Sabe, a nossa mente, querido, onde estão os nossos pensamentos, a forma como nós pensamos, ela faz parte da nossa alma. E todo o processo de transformação, ele acontece exatamente aonde? Na alma. Você e eu somos resultados da forma como nós pensamos. Nós fazemos as coisas de acordo como nós pensamos. Sabe, a palavra de Deus diz que o nosso espírito está pronto, mas a alma precisa ser restaurada. A alma precisa de transformação. E tudo na alma começa nos pensamentos. Sabe, segundo a Bíblia, nós somos o que pensamos. Está lá em Provérbios capítulo 23, versículo 7. Você é aquilo que você pensa. A minha vida e a sua vida, ela é resultado dos nossos pensamentos. Por isso que Paulo diz que a transformação passa pela renovação da mente. O Senhor nos chama a primeiro a fluir nesse Espírito, a nos enchermos desse Espírito, sabe, para termos revelação, para que a nossa mente seja totalmente quebrada diante da palavra de Deus e a nossa vontade seja totalmente submissa àquilo que é a vontade de Deus. A renovação da nossa mente não é simplesmente um acúmulo de conhecimento dentro dela. Não é só acumular conhecimento, mas é uma moeda de dois lados, como está dizendo no capítulo de hoje. De um lado, há uma necessidade de produzir uma desconstrução do que o diabo colocou aí dentro. E de outro lado, há uma necessidade de construir a palavra de Deus em cima do lugar onde foi desconstruído aquilo que o diabo havia construído. Sabe, muitas pessoas não entendem, mas de acordo com a sua vivência, de acordo com aquilo que ela recebeu na sua casa, na sua família, na escola, no mundo, ela recebeu uma base de conhecimento, uma base aonde foi feita uma construção, aonde muitas vezes ela foi construída em cima de valores e princípios que não são os princípios e valores da palavra de Deus. E isso afeta diretamente a vida da pessoa e a forma como ela tem vivido. Não só nessa terra, mas ali diz que vai afetar toda a eternidade. Sabe? Então, queridos, se nós temos alguma área
que ela foi construída de uma forma forte, ela precisa ser desconstruída. E para que ela seja desconstruída, precisa haver quebrantamento. Precisa ser quebrado. Sabe, eu e você precisamos desconstruir valores e princípios que não tem a ver com o Senhor. Então muitas pessoas falam assim, não, eu penso assim, eu vou continuar pensando assim. Eu acho que é dessa forma. Eu acho que é assim. Deixa eu falar, sabe, você e eu não temos que achar nada. Nós precisamos simplesmente viver e ter como base os valores, os princípios da palavra de Deus. E estar com o coração aberto, simplesmente para ouvir, para simplesmente ser desconstruído, para que a construção do Espírito, para que sejamos como Jesus aconteça. Porque o fogo passa pela casa, querido. Lá em Coríntios a palavra diz que a nossa edificação, a nossa obra, ela é testada pelo fogo. Pelo fogo. O fogo vem e aí depende do material que você construiu a sua casa. Ela vai ruir ou ela vai permanecer. E isso tem a ver com o quê? Com seus pensamentos. Então muitos cristãos vivem em posições de alto e baixo e continuam pensando da mesma forma, continuam pensando e automaticamente vivendo da mesma forma, querendo resultados diferentes. Mas quando o fogo vier para provar a casa, sabe, nós precisamos crer e precisamos nos submeter a esse quebrantamento, a essa renovação, para que ela esteja completamente preparada para ser aprovada pelo Senhor. E quando não há uma desconstrução, mas somente um acúmulo de conhecimento, querido, a transformação não acontece. E ainda que pareça que aconteceu, normalmente esses casos em que a pessoa professa não, eu sei que é assim. Ela cita a Bíblia, ela cita conhecimento, ela tá se falando a respeito de um tema, ela já lembra uma outra passagem da Bíblia e ela cita o conhecimento, conhece um texto, 2, 3 textos, 4 textos, ela conhece tudo que está ali. Ela parece até ensinar algo, mas quando precisa colocar em prática o que ensinou, querido, a pessoa naufraga na fé, ela simplesmente afunda na fé. O Senhor quer que nós sejamos fundamentados na rocha viva, não há outro fundamento a ser colocado. Ou nós precisamos destruir e desconstruir qualquer outro fundamento. Sabe, as coisas acontecem assim, querido. Quando não houve substituição de pensamentos, no calor da tribulação, da prova, o que o diabo construiu vai se manifestar, assumindo a condução da vida da pessoa. Ou seja, aquilo que é para se manter na fé simplesmente não vai ter sustentação. Por quê? Porque a pessoa vai simplesmente declinar para os pensamentos dela e a fé vai ficar em outro lugar. Mas quando há uma substituição por aquilo que tem a ver com o princípio e a posição da palavra de Deus, não há mais nada do diabo naquela área dentro da nossa vida. Não há mais nada. Por isso eu quero pensar como o Senhor pensa, eu quero sentir como o Senhor pensa, eu quero que Ele sonde os meus pensamentos, ou me transforme conforme a sua palavra, ou segundo o agir do Espírito. Aquilo que foi construído pelo Espírito, querido, permanece e não é abalado. Sabe, pastor, como é que eu sei que houve uma substituição desses pensamentos? Né? Se houve verdadeiramente essa transformação, é simples. Quando acontece o arrependimento em uma área da vida da pessoa, sabe, quando acontece esse arrependimento, e o que é arrependimento? Muitos pensam que arrependimento é a tristeza de fazer algo contrário à graça divina. Eu estou triste, eu fiz algo contrário ao Senhor, à graça do Senhor. Te faço isso, faz parte do arrependimento. Mas ele é mais do que isso. Arrependimento é muito mais do que isso. Sabemos que se alguém carrega o Espírito Santo dentro dele, sabe, não faz mais, ele não tem mais desejo de fazer algo contrário à graça divina. Ele fica verdadeiramente triste. Sabe, se alguém realmente, diante de algo que ele está fazendo, que é contrário à posição do Senhor, se não há tristeza, essa pessoa ainda não nasceu de novo, ele não teve ainda uma experiência de salvação. A questão é simples. Quando a pessoa se converte, Jesus coloca dentro dela a água viva, a fonte da água viva dentro dela. E essa fonte da água viva é o Espírito Santo de Deus. Por isso ele diz, o Espírito vos ensinaria todas as coisas. E quando alguém carrega essa água viva,
sabe? E ele simplesmente comete um deslize, comete algum pecado, o Espírito Santo dentro dele se entristece. Por isso que a pessoa, ela se fica contrista, querido. Por isso que ela se entristece. Sabe? Por quê? Porque, no fundo, eu não quero fazer isso. Eu não quero andar dessa forma. Por quê? Porque, na verdade, foi o Espírito Santo dentro dela que se entristeceu. E a Bíblia diz que o Espírito se entristece. Sabe, se não há essa tristeza, essa pessoa precisa ter uma experiência de salvação, de reconhecimento que Jesus é o Senhor e que ela precisa ter uma mudança de vida. Mas essa tristeza, esse contristamento, é só a primeira parte da história. Depois da tristeza, precisa haver uma decisão de mudança de pensamento dentro da mente da pessoa. Precisa haver essa decisão. Se não houve essa mudança, querido, não houve verdadeiramente o arrependimento. Porque arrependimento significa metanoia, mudança de direção. E isso é algo muito prático. Por isso que muitos pecam e continuam pecando, querido. Porque não houve mudança de pensamento nas suas mentes. Sabe, muitas vezes você vê pessoas que falam: eu sei, eu preciso mudar. E ela está fundamentada na justiça própria. A justiça própria pode gerar tristeza também quando fazemos algo errado, querido. No entanto, com essa tristeza, sabe, se ela não foi produzida pelo Espírito, não vai haver mudança de pensamento. E assim não vai acontecer arrependimento. Então, e nesse caso, a palavra diz que vai gerar morte. A pessoa fica decepcionada, a pessoa fica depressiva, a pessoa fica acusada, a pessoa fica muitas vezes triste, infeliz. E tem casos que a pessoa não consegue nem viver com aquilo. Sabe, a pessoa gera um arrependimento segundo a justiça própria, que a pessoa tira a própria vida. Mas a tristeza, segundo o Espírito, é para arrependimento, para edificação das nossas vidas. Sabe, para edificação. E aqui o texto nesse dia mostra e continua mostrando a respeito da vida do filho pródigo. Sabe, quando aquele filho se distanciou da casa do pai e foi viver uma vida mundana, ele teve revelação de que a casa do pai era melhor do que a casa do mundo. Sabe, muitos crentes ainda não enxergaram isso. Que a casa do pai e a forma como Deus vive é muito melhor do que o mundo tem a oferecer. Sabe, aquele filho se entristeceu. Ele caiu em si. Ele reconheceu que pecou contra os céus e pecou contra o Pai. Sabe, esse reconhecimento, esse cair em si é a revelação. A Bíblia chama esse momento de cair em si. Revelação é cair em si. Uau, olha o caminho que eu tomei. Olha a decisão que eu tomei. Olha a posição que eu tomei. Olha. Sabe, a pessoa destruiu aquilo que era a distração, aquilo que era a fantasia, aquilo que era a imagem errada de Deus. Ele destruiu essas situações e enxergou claramente a posição. E aí, quando a pessoa tem essa revelação, esse é o momento dela tomar a decisão de querer a transformação de seus pensamentos e de forma prática. Sabe, aquele jovem, ele reconheceu que fez uma afronta com o pai. Mas mesmo assim, ele poderia continuar. Eu vou continuar seguindo a vida que eu estou seguindo. Eu vou continuar seguindo do mesmo jeito. Mesmo reconhecendo o que fez. Sabe, nesse caso, ele tão somente tinha agregado: não, eu sei, eu não posso mais agir assim. Conhecimento na sua mente. Mas quando ele diz que ele ia voltar para a casa do pai, a fim de reconhecer que errou e pedir para que Deus tenha misericórdia, querido. Isso significa que ele mudou de pensamento. Então, quando há mudança de pensamento, há mudança de atitude, querido. Sabe, ele agora tinha certeza de que o pai a casa do pai era o melhor lugar que ele poderia estar. Ele não poderia viver mais longe dela. Então, quando começou a história, ele tinha um pensamento. Não, o meu pensamento é: eu vou viver com a herança no mundo e vou simplesmente viver da melhor forma que eu acho que eu tenho que viver. Ele pensava exatamente o contrário disso. Mas agora houve uma mudança dentro dele. Aquele pensamento inicial, da forma como ele pensava, de viver em posição do mundo, mudou. O Espírito Santo trouxe revelação. E essa transformação veio aqui, através do quê? Do arrependimento.
Então, há um exemplo muito grande e real na palavra de Deus, sabe, que nos mostra, sabe, o acúmulo de conhecimento sem arrependimento. É o caso do rei Saul. Ele reconheceu que ele perseguia Davi para todo mundo. No entanto, logo que ele teve outra oportunidade para matar Davi, ele tentou matar Davi novamente. Ele sabia que estava errado, mas como não houve arrependimento, querido, consequentemente não houve transformação. Então aquilo que ele fazia, ele voltou a fazer. Sabe, isso que eu estou falando, querido, é algo muito sério para pessoas que muitas vezes caem no mesmo pecado todas as vezes. Todas as vezes. Ela cai no pecado e ela volta para o mesmo pecado. Ela precisa depender e precisa ver essa transformação através do Espírito Santo. E isso chama-se quebrantamento. Diferente de Saul foi Davi. Ele cometeu adultério com Betseba, matou o marido dela. Agora, vem um profeta, que é instrumento de Deus para trazer revelação na vida de Davi. Natan veio e trouxe revelação, liberou uma palavra, ele, uau, esse sou eu pequei mesmo. E aí, quando ele recebeu revelação, ele se arrependeu. E nunca mais você ouve na palavra de Deus a posição de Davi simplesmente cometer adultério. Então, se você quer ter ideia do arrependimento de Davi, leia lá o Salmo 51. Todo esse processo de tristeza, quando Deus gera arrependimento para a vida eterna, nós chamamos de quebrantamento. 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 Né? Quebrantamento. Se há revelação, né? Se há revelação, sabe? A pessoa se quebranta e isso traz transformação. Sabe? Por isso que muitas vezes você lê na Bíblia, a minha alma precisa ser salva. O nosso espírito está salvo. Isso é instantâneo. Você creu em Jesus. Isso é pela graça de Deus, é pelo Espírito. É automático. Agora, a transformação, que é a salvação da alma, há um processo onde eu sou o gatilho, simplesmente, de me levar a ter revelação. Posso ter revelação, mas posso não ter quebrantamento. Mas nos quebrantarmos. Senhor, seja feita a sua vontade. Senhor, eu pego agora, coloco a mão no arado, simplesmente, e tomo posição daquilo que o Senhor tem para mim. Toma posição nesse processo de transformação. Eu quero ser transformado. Quebranta o meu coração. Sabe, nós precisamos ter percepção para produzir tudo isso. Se há alguma dúvida, querido, se há alguma dúvida, eu preciso jogar tudo fora. Tudo fora. Se há dúvida, deixa eu falar algo. E isso não é produzido por você. Não é produzido pela sua justiça própria. E isso é produzido pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, você não vai achar na vida de Saul um pecado moral, querido. Você não vai achar na vida de Saul algum pecado financeiro, alguma coisa do gênero. O grande pecado de Saul foi o quê? Não andar no Espírito. Por isso, eu e você somos chamados a andar no Espírito. Andar no Espírito. O Senhor nos chama a andar no Espírito. Andareis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Sabe, Davi, nos dias de Saul, não se dava muita... No dia de Saul não se dava importância para a presença de Deus. Mas o que mais eu e você precisamos ter clareza, o que mais eu e você precisamos ter cuidado, é com a presença. A presença do Espírito. Sabe, a presença do Espírito naquela época representava a presença da Arca da Aliança. A primeira coisa que Davi fez quando ele simplesmente assumiu o reino foi trazer a presença. Foi trazer a presença da Arca, a presença do Espírito. O que eu e você temos de mais importante dentro de nós, essa presença. Ele trouxe a Arca da Aliança, colocou-a no centro do reino. A presença é o centro da sua vida e da minha vida, querido. Se você quer o reino de Deus, coloca a arca no centro. Coloca a presença no centro. Porque aí você vai simplesmente reconhecer e ver e olhar para Ele, não olhar para você. Entenda, querido. Não há salvação sem arrependimento, né? Foi isso, a Marta disse aqui isso. Sabe, arrependimento é mudança de metanoia.
Antes eu cria. Não cria em Jesus, mas agora eu creio que Ele é o Senhor e Salvador, que Ele é o Filho do Deus vivo e que o sacrifício dEle, a graça dEle foi o suficiente para me salvar. E aí, a partir do momento que eu creio nisso, eu começo a ter transformação, porque isso vem de dentro. Agora eu pergunto para você, você quer agir como Saul ou como Davi? Sabe, há muito liberado no meu favor, no seu favor. Nós precisamos trazer a presença. Nós precisamos ter mudança. Precisamos ter quebrantamento. Sabe, Jesus já fez tudo por nós. Eu quero orar por você nessa manhã. Qual é a sua escolha? Senhor, nós queremos escolher a Tua presença. Nós queremos escolher, Deus, a medida do Teu Espírito, Deus, nesses dias. Nesse tempo, Senhor. O Senhor que nos sonda, nos conhece. Veja se há em nós algum caminho mau. Senhor, ó Deus, mas nós sabemos que o Teu Espírito habita dentro de nós. Ele nos direciona, Senhor, para cada circunstância. Senhor, no nosso andar, o Senhor nos chama a andar no Espírito. O Senhor chama a cada um, Deus, nesses dias a andar no Espírito, Deus. Por isso, Senhor, quando nós falamos em andar no Espírito, nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, nós não queremos só ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos seguir a Tua direção, nós queremos nos quebrantar, Senhor. Por isso, Deus, vem de forma prática dentro do nosso coração, trazendo, Senhor, a forma, Deus, daquilo que tem a ver com os nossos relacionamentos, ou no nosso relacionamento com o Senhor, nos leve à posição, Senhor, de santidade, os nossos relacionamentos dentro do casamento, nos nossos relacionamentos, Deus, em todas as áreas, nos trabalhos, em todas as circunstâncias, Deus, Deus, o Senhor usa, Deus direcionado, Deus, e dizemos que o Teu Espírito tem liberdade de manifestação de vida. Por isso nos fortaleça cada um nessa manhã, para que haja respostas, Senhor, para que haja, Deus, mudança de pensamento, para que haja renovação da mente, para que haja disposição, Senhor, que a tristeza que é produzida, Senhor, não seja uma tristeza para que as pessoas ou cada um que está ouvindo essa palavra seja o centro, mas para que Cristo seja glorificado, para que Cristo seja formado, para que Cristo seja manifesto. Deus libera, Deus, numa medida de revelação, mas também libera uma medida de quebrantamento, Pai. Senhor, ó Deus, o Senhor é o oleiro, o Senhor é o artesão, e nós somos barro, nós somos terra, ou nas Tuas mãos. Senhor, se estamos secos, Deus, joga, ministra da água do Teu Espírito que vem de dentro para fora, nos amolecendo, para que nós possamos ser moldados pelo Teu Espírito, moldados pela Tua vida. Pai, abra os nossos olhos, para que nós possamos, Deus, não só enxergar, mas para que nós possamos, Deus, ter os nossos olhos abertos, a nossa mente seja, Deus, edificada segundo a Tua palavra. Pai, ó Deus, todo pensamento que nos afasta do Senhor, tudo aquilo, Senhor, que é forma de pensar, que tem nos levado, Deus, a uma construção, Senhor, que não é a construção que o Senhor quer. Deus, haja arrependimento, haja mudança dessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, aquele que está distraído, Senhor, aquele que está debaixo de fantasia, tem os seus olhos abertos, em nome de Jesus, que haja quebrantamento, Pai, que não haja só, Senhor, revelação de saber que a casa do Pai é o melhor lugar. Senhor, que haja revelação, Senhor, para cada um dos Teus filhos nessa manhã, para que tenham atitudes para voltar para a casa do Pai, para se posicionar diante de circunstâncias que há necessidade, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço nessa manhã, Pai. Enche o nosso coração da Tua vida e do Teu poder. Em nome de Jesus. Senhor, o Senhor quer fazer cada um dos filhos mais que vencedores, Pai. E o Senhor nos chama para essa posição. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar junto com você pelas necessidades. Necessidade de cura, necessidade de salvação, necessidade de manifestação, de direção. Oh, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus eu oro nessa manhã. Oh, pela Tua palavra, que manifesta daquilo que o Senhor é e tem para nós. Através das Tuas pisaduras nós somos sarados. Oh, e nós declaramos em nome do Senhor Jesus, cura agora. Cura agora.
Em nome do Senhor Jesus, haja cura sobre o nosso corpo, sobre o corpo de cada um dos meus irmãos. Toda enfermidade, bata em retirada em nome do Senhor Jesus. Deus, venha sobre a saúde. Senhor, se há necessidade de arrependimento para que a saúde seja gerada, gera, Deus, mudança de pensamento. Mudança de pensamento na forma do que comer, da forma de como se posicionar diante, Deus, de hábitos que transformam, Senhor. Se há necessidade, Senhor, que haja, Deus, arrependimento para a vida e para a saúde, na área da saúde na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Senhor, haja também o teu milagre de restauração. Deus, toca onde homem nenhum pode tocar. Pelas tuas pisaduras nós somos sarados. E nós cremos, Deus vem restaurando, toda dor agora assuma, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, haja o fortalecimento, Pai, de cada um dos meus irmãos. Deus, toca na saúde, vem curando, Deus, haja um clamor de cura, Deus, de cura física, cura emocional no nosso meio, Pai. Vem sobre a vida da Beatriz agora, libera uma palavra de saúde sobre ela agora, em nome de Jesus. Sobre todo aquele que está enfermo, nós liberamos uma palavra de saúde, liberamos uma palavra de vida, de graça, de poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, abra a sua boca, declara, creia, receba. Pai, nós liberamos também uma palavra de salvação. Salvação sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos amigos. Oh, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Deus, haja arrependimento, Pai, no nosso meio, haja arrependimento, Pai, que haja o cair em si de todo aquele que está debaixo de cegueira. Os olhos sejam abertos, os ouvidos sejam abertos. Deus, haja vida, haja luz, haja direção, haja posição da parte do Senhor nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Deus, que nós possamos pensar como o Senhor pensa e temos atitudes como o Senhor tem. Pai, sobre as nossas casas, que nós possamos ser canal de oração, canal de testemunhar a respeito das boas novas do Teu Evangelho, das boas novas da Tua graça, das boas novas do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que haja, Deus, no meio da nossa casa, da nossa família, Deus, a manifestação daquilo que o Senhor tem, de salvação, de completude. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso sobre a sua família. Não pare, continua, insista, ore, clame nesse tempo de jejum. Coloque os seus alvos diante do Senhor, que sejam alvos segundo o reino de Deus, em nome de Jesus, querido. Sabe, que você tem um dia abençoado, que haja o liberar no reino do Espírito, da manifestação de toda sorte de bênçãos na região celestial, em Cristo Jesus, sobre a sua vida. Que o seu dia seja repleto de graça, de favor do Senhor. Sabe, creia, hoje é o dia. Hoje eu vou receber uma manifestação e a bênção do Senhor sobre todas as áreas. Creia, ao liberar do Senhor, em nome de Jesus. Esse é o ano das portas abertas. Portas abertas por parte do Senhor. Entra, toma posse da herança. A herança, sabe, uma das heranças é você se tornar casa de Deus, morada do Espírito, e fluir nessa presença. Que você tenha um dia cheio da vida, da graça e do poder de Deus, no nome de Jesus. Amém? Que se você vai trabalhar, que o seu dia seja um dia cheio de graça, de favor sobre o seu trabalho. Amém, querido? Que você possa ser renovado, que você possa ter um coração quebrantado, que você possa responder como Davi, que nós possamos responder como Davi. Amém? No nome de Jesus, nós queremos reinar. Amém? Deus abençoe, no nome de Jesus, e até amanhã, 7 horas da manhã. E hoje à noite nós vamos ter a leitura do nosso livro. Amém, queridos? Então, venha. Segunda a sábado, nós estamos nesse tempo de jejum e oração. Venha fluir no Espírito, em nome de Jesus. Amém, eu recebo. Que o Senhor multiplique na minha vida, na minha casa, todas as áreas. Eu recebo essa palavra, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Até amanhã.